Olha, a Márcia Maria esteve agora pela manhã no local do acidente trágico que terminou na morte de 12 estudantes universitários. Eles estavam em Franca estudando, voltavam para casa numa quinta-feira e, de repente, no meio do caminho, a vida deles foi tirada nesse acidente. Veja. Valentim, nós estamos aqui no local onde aconteceu esse grave acidente no KM3 da estrada vicinal Valdir Canegari, entre os municípios de Nuporanga e São José da Bela Vista. A gente está um pouquinho distante do ônibus devido aos trabalhos da polícia neste exato momento. Um drone está sendo usado justamente para sobrevoar a área, para ter a dimensão dessa tragédia. Agora a gente pode ver o estado em que o ônibus ficou após ser atingido pelo caminhão. Aqui no ponto onde nós estamos, olha só a quantidade de bancos que tiveram que ser retirados para poder fazer a remoção dos corpos. No interior do veículo, alguns profissionais aqui retiram os objetos das vítimas. Muita coisa. Tem roupas, tem até um capacete, tênis, enfim, vários pertences, então, dessas pessoas que estavam sendo transportadas neste ônibus. Segundo a polícia, Valentim, o ônibus, incluindo o motorista, transportava 29 estudantes e seguia sentido a São Joaquim da Barra. Quando bem aqui nesse ponto onde nós estamos, ele acabou sendo atingido na lateral esquerda pelo caminhão, um caminhão que estava vazio. O impacto foi tão forte que, olha só, rasgou praticamente parte do ônibus, toda a lateral do coletivo. 12 pessoas morreram na hora. 12 estudantes morreram na hora, perderam a vida. Outros 19 sobreviventes foram socorridos e levados, então, para hospitais aqui da região. Deste total, 3 deles em estado grave. Também foram encaminhados para as Santas Casas aqui da região. E após essa tragédia, recebemos a informação que o motorista tentou fugir do local. O que ele fez? Ele se escondeu no meio de um canavial. Nesse meio tempo, ele ligou então para o advogado, justamente para poder negociar a sua rendição. Só que ele acabou sendo então preso em flagrante. Quem vai dar mais detalhes para a gente é o delegado, Dr. João Batistucci, que encabeça então essa ocorrência. Ele estava escondido no meio do canavial, pouco depois de onde ele parou o caminhão. Ele apresentava um ferimento na testa, né, bem na fronte, e manteve contato com o advogado negociou a rendição dele, mesmo sabendo que seria preso em flagrante. Ele procurou, então, socorro, né, em razão desse ferimento. Então, logo o encontramos no meio do canavial. Ele foi entrevistado, deu a versão simplificada dele, né, de como os fatos se deram. E, em seguida, foi socorrido no hospital em Franca. E lá ele permaneceu internado, em razão de ter recebido um afundamento de crânio durante a batida. O que ele alegou? Que resultou nessa tragédia? Ele alegou que trafegava normalmente, sentiu a carreta escorregar, tentou corrigir, saiu da pista para a direita e, ao voltar, invadiu a pista contrária, ocasionando então a colisão, porque ele invadiu a pista que trafegava o ônibus. Agora, por que ele fugiu do local? Ele tentou justificar alguma coisa, mas foi incompreensível. Então, a gente sabe então que não foi o motivo certo, né, que ele estava alegando, e no fim das contas, eu entendi que foi para fugir da responsabilidade penal e civil, que agora ele vai responder por isso. Ele vai passar por audiência de custódia ainda hoje? Exatamente. O inquérito policial já foi remetido à justiça e agora aguardamos, né, a manifestação judicial a respeito do caso. O estado do caminhão, em termos de documentação, a CNH dele, estavam todos em dia? Isso, a documentação regular dos 2 veículos, tudo certo. E agora o senhor retornou aqui ao ponto dessa tragédia. O que está sendo feito neste exato momento? A perícia precisava de um apoio para localizar o disco de tacógrafo do ônibus, que não tinha sido localizado no momento da perícia, em razão tá à noite, está muito danificado o veículo, né? E hoje o pessoal já de Nuporanga, já esteve aqui, já conseguiu arrecadar o disco tacógrafo, então já encerramos por aqui. Então ele já foi encontrado e levado já
para fazer toda uma análise. Isso foi levado para a perícia para fazer a análise, principalmente ver a velocidade que trafegava, visto que lá no caminhão a perícia conseguiu também o disco de tacógrafo. E aí deu para ver, ainda tem que analisar para saber em qual velocidade esse caminhão estava trafegando aqui pelo trecho. Isso, todas as circunstâncias serão apuradas agora no decorrer do inquérito policial, né, que já foi instaurado, já foi remetido aqui para o colega de Nuporanga, que vai dar sequência nas investigações. E esse condutor, Valentim, vai responder por homicídio culposo, lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e omissão de socorro. A universidade onde essas vítimas estudavam emitiu uma nota informando com pesar sobre essa tragédia. Suspendeu as aulas e também decretou luto de 3 dias. Dona Elza, a senhora veio até aqui o local do acidente. Como que foi para a senhora receber essa notícia de ter perdido a sua sobrinha nesse trágico acidente? Essa notícia eu recebi através das minhas filhas, porque são como irmãs. Aí eu falo bom dia no Zap todo dia para todo mundo. Aí eu falei para ela, falei bom dia. Aí ela me respondeu chorando. Eu falei, o que foi, mãe? Ela falou assim, mãe, teve um acidente aí perto onde a senhora mora e a Raquel faleceu. Mas na hora, assim, a ficha não caía, sabe? Não dava para acreditar. Por isso a senhora veio aqui para se certificar? Aí agora que eu melhorei um pouco, aí eu vim aqui, porque eu tô indo para São Joaquim no velório. Ela vai ser velada lá? Lá. Como é que a senhora se sente nesse momento tão triste? Uma pessoa triste. Eu fico pensando assim, como uma pessoa pode causar uma tragédia dessa. Como que a Raquel era? Nossa! Uma pessoa super especial. A hora que mostrar a foto dela, você vai ver, ela tem uma pinta grande aqui na testa. Era a Raquel, que todo mundo amou, que todo mundo ama. Ela era alegre? Muito alegre, uma pessoa que gostava da vida, uma pessoa assim, sabe? Todo mundo olhava, eu já simpatizava com ela. Ela era uma pessoa muito feliz. Ela tinha o sonho de ser advogada? Trabalhava, estudava, era uma pessoa centrada, sabe? Era uma menina muito boa. A Patrícia, mãe dela, deve estar sofrendo demais. E esse relato dessa tia, dessa parente, é um relato que muitas outras pessoas, de muitas outras famílias, vão repetir ao longo dessa sexta, ao longo do sábado e ao longo da vida. Porque nesse momento a gente tem aqui imagens de São Joaquim da Barra, imagens feitas agora há pouco, de parentes, amigos, que vão chegando a todo momento e repercutindo essas mortes dessa forma, como essa mulher conversou com a Márcia, essa tia, que perdeu a sobrinha e vai lembrar com muito carinho de jovens 19, 20, 21, 24 anos, jovens que perderam a vida nessa tragédia que aconteceu na madrugada já dessa sexta-feira. A gente continua nessa cobertura especial, ainda hoje, mais detalhes desse grave acidente que tirou a vida de 12 jovens.